Queria te convidar aqui o pastor Wendel, e depois da pregação os varões vão louvar ao Senhor. O nosso tempo já está em cima da hora. E Deus possa usar o Senhor tremendamente, em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, em Gênesis. Capítulo 3. Versículo 1 em diante, por gentileza. Ora, a serpente era o mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto... Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para dar um novo entendimento, tomou ela do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela. Até aí. Fique à vontade. Pode sentar, irmãos. Bem, se tratando de... É óbvio que nós podemos fazer todo um aparato geral, né, quando se trata de homens e mulheres, mas especificamente falando sobre homens, nós precisamos entender algumas coisas muito importantes aqui. Nós herdamos o DNA caído de Adão. Né? A natureza, eu diria que os fragmentos de desobediência, de quebra de princípio. Bem, tudo que envolveu a queda do homem, nós herdamos isso do nosso DNA, irmãos. Inevitavelmente, nós herdamos isso. Nós herdamos isso. É por isso que Cristo se manifestou, obviamente, para interromper o efeito do caos na nossa vida. Vou falar dessa maneira. E quando nós olhamos aqui, por exemplo, para esse texto, nós percebemos que Deus, todo mundo já conhece essa história, certamente já lemos muitas vezes. Deus planta um jardim, estabelece ali um homem e a mulher para gerenciar aquela geografia. E ali já havia havido a queda de Satanás do céu. E subitamente, Satanás percebe que existia uma maneira de entrar no jardim e sabotar todo o princípio, todo o protocolo que Deus tinha estabelecido ali. E a serpente aqui, irmãos, ela é um arquétipo de Satanás. Imagine essa situação, uma figura espiritual. Há quem acredite que Satanás se apoderou do corpo de uma serpente física, mas há rabinos que acreditam que era um arquétipo espiritual de uma serpente que começou a falar com Eva. E eu quero que você entenda que aqui nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. E para entender, a gente precisa fazer um mapeamento. Que tipo de mapeamento? A gente precisa fazer um mapeamento de qual foi o comportamento de Adão como líder, digamos assim, do Éden, diante da ameaça que se apresentou para sua mulher. Entende? Esse mapeamento, ele nos mostra, inclusive, quão importante é entendermos que o sacerdócio, e aqui eu estou falando especificamente a homens, o sacerdócio do homem precisa imediatamente de uma restauração. Pastor Jorge fala muito bem acerca disso, inclusive nas terças-feiras aqui, falou aqui novamente.
o quão é importante os homens compreenderem que muito mais do que trazer a provisão física e até emocional, que é muito importante, entender que a sua vida espiritual precisa cobrir a sua casa. Você consegue entender isso? A sua vida espiritual, né? A sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, ela precisa refletir algo muito poderoso dentro do seu lar. Deixa eu lhe fazer uma observação para você, como é muito importante isso. Logo quando eu cheguei aqui, eu vim para uma reunião de oração aqui na igreja, numa segunda-feira. E eu cheguei e tinha só mulheres. E eu achei que era reunião de oração só para mulheres. Mas era livre. E eu me perguntei, onde estavam os homens? Colocar a mulher na linha de frente de um combate como esse, que é a oração, é perigoso. É bem verdade que nós entendemos, e aqui já foi falado muito sobre isso, todos os compromissos e todas as obrigações que nós temos, mas levando em consideração o princípio espiritual de onde parte o equilíbrio de um lar, o homem deve ser o camarada que ora mais do que qualquer um dentro de casa. É perigoso colocar a mulher na linha de frente, porque Pedro disse que a mulher é um vaso mais frágil. Coloque a mulher na linha de frente de um combate e você vai ter percas. Não porque ela não pode, não é isso. Ela também tem o Espírito Santo. Ela também é cheia de Deus. Mas é porque a sua fragilidade, a constituição espiritual e física dela, não permite que ela esteja na linha de frente de um combate, de uma batalha espiritual, por exemplo. E aí, quando eu cheguei e me dei conta, eu até fiquei constrangido, porque pensei que era uma reunião de oração só para mulheres, mas não. O pastor disse, não é livre. Eu falei, santo Deus, alguma coisa precisa ser conferida no nosso meio. O posicionamento do homem espiritual, ele precisa estar bem organizado e bem ordenado para que as coisas fluam bem. E aqui eu peguei o exemplo de Adão, e com base nisso daqui, irmãos, eu vou me deter aqui no versículo 6, porque aqui nós temos alguns diagnósticos do comportamento do homem, da postura que Adão teve diante da ameaça. Observa, vamos lá. Satanás invade o jardim, começa a interagir com Eva, e aqui, então, nós conseguimos compreender algumas coisas. Por isso que eu disse, vamos fazer alguns diagnósticos da postura do homem diante da ameaça que entrou no seu jardim. Tá certo? Eu vou ler de novo o versículo 6 para a gente começar, então. Para a gente ganhar tempo. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para dar novo entendimento, tomou ela do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela. Ok. Então vamos trazer aqui os diagnósticos à luz. Primeira coisa que eu identifico aqui, na postura de Adão, é sintomas de omissão. Eu me incluo nisso, porque nós temos a tendência de ser omissos diante de ameaças que se apresentam diante de nós. Problemas que se apresentam que ao invés de gerenciarmos com sabedoria e com maturidade, geralmente o homem tem a tendência de se omitir. Já fiz isso muitas vezes e tem a tendência de fazer. Observa, por isso que eu comecei dizendo, homens de Deus, senhores, que nós infelizmente, herdamos os fragmentos do DNA caído de Adão. É por isso que Cristo teve que interromper isso, mas mesmo assim, é aquela situação, né? Aquela história que diz que a velha natureza sempre quer vir para fora, sempre quer descer da cruz, né? É mais ou menos por aí. Houve uma interrupção por parte de Cristo, ele nos deu um novo DNA, mas
nós precisamos diariamente estar nos policiando, vigiando a nossa postura e a nossa conduta como homens de Deus, porque senão essas coisas voltam e começam a retalhar a nossa vida espiritual. E, consequentemente, isso respinga na casa, respinga na família, respinga nos filhos, na esposa e assim por diante. Por isso nós precisamos nos policiar. Adão, ele presencia, irmãos, Satanás invadindo a sua geografia e ele se omite. A primeira coisa que nós identificamos aqui é esse sintoma de omissão. A debilidade na postura de Adão abriu um grande abismo na criação, eu diria assim. E um abismo, inclusive, devorador de gerações inteiras, porque por causa da omissão de Adão, se abriu um abismo e as gerações inteiras foram devoradas por esse abismo. Homens inteiros foram corrompidos pela queda, corrompidos pela desobediência de Adão e Eva, corrompidos, enfim, por todo o fragmento que permaneceu ali por causa da queda. E gerações inteiras foram sendo devoradas, foram sendo sabotadas, até que Cristo veio e se manifestou. Mas observa que toda vez que ele levantou um homem, ele começa em Adão, não deu certo. Levantou Noé, também não deu certo. Levantou Abraão, também não deu certo. E assim foi indo. E os homens foram sucumbindo, por mais que foram homens santos, homens cheios de Deus, mas foram sucumbindo. Por quê? Porque o DNA de Adão falava mais alto. Estavam prisioneiros do DNA de Adão, do primeiro homem. Se você olhar, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem rapidinho. Samuel, profeta Samuel, um cara poderoso, um profeta de Deus tremendo. Um protótipo de Cristo. Profeta, juiz e sacerdote. Um homem que orava e o Senhor trovejava do céu. Um homem que chegava na cidade e a cidade estremecia. Os habitantes estremeciam quando Samuel chegava. Quem já leu esse texto? Os habitantes, quando Samuel se aproximava, os habitantes, ele nem entrava na cidade ainda. As pessoas vinham de longe e diziam: Samuel, é de paz a tua vida ou não? Os caras tremiam. Ele diz: de paz, fica tranquilo. Mas observa, um homem tão poderoso em Deus, se você olhar a história de Samuel, ele carregou esses sintomas de omissão no que diz respeito ao trato com seus filhos, que também eram sacerdotes. Ele permitia que os seus filhos corrompessem o sacrifício e oferecessem fogo estranho no altar. Nisso ele se omitiu. É só olhar, é só ler. Observa como nós somos tendenciosos a isso, irmãos. A ameaça se apresenta e nós somos tendenciosos a isso. Adão viu Satanás expondo a sua mulher à tentação e sugerindo a quebra de princípio, e ele ficou omisso. Aqui, está aqui no versículo 6. Estão entendendo, irmãos? Eu quero que você abra um texto comigo, Tiago capítulo 4. Deixa eu lhe mostrar aqui um texto que vem a calhar. Tiago capítulo 4. Versículo 17. Abre comigo. Portanto, aquele que sabe fazer o bem, ou o bem que deve fazer, e não faz, cometeu o quê, irmãos? Muito bem, isso é omissão. Se você sabe o bem ou a postura que você deve ter diante de uma ameaça, espiritualmente falando,
diante de circunstâncias que se levantam dentro do seu lar, ou qualquer situação parecida, você não tem a postura de fazer o bem e corrigir a situação, você pecou. Por causa da omissão de Adão, o pecado entrou na criação, corrompeu a criação, não havia nem espinhos na criação. Por causa de Adão, da omissão dele, os espinhos brotaram da terra. Leve em consideração que a coroa que Jesus levou na sua cabeça era de quê mesmo? Pois é. Estão percebendo, irmãos? Então, nós vemos em Adão, o primeiro diagnóstico que nós conseguimos aqui perceber é a omissão. Quão perigosa é. E nós, como homens, como eu disse, vou repetir, e eu me incluo nisso, temos essa tendência. Certo? O segundo diagnóstico que vemos também, no versículo 6, eu dei o nome de presença vazia. Ou uma presença do homem sem expressão alguma. Se você olhar lá, Eva come o fruto, está escrito lá, Eva comeu o fruto e Adão estava com ela. Ei, Adão não estava longe. Há muito tempo, quando se falava sobre esse texto, nós tínhamos a ideia de que Eva estava num canto do jardim e Adão estava lá no outro. Não, está escrito, as escrituras dizem que ela pega o fruto, come e Adão estava com ela vendo tudo. É um gatilho puxando o outro, né? Omissão, presença vazia. Estão compreendendo, irmãos? Ele estava com ela, ele presenciou toda a cena. Ele viu as teias que Satanás lançou contra a sua mulher e não fez nada. Ele presenciou a voz satânica brotando daquele ser, induzindo, a tentação vem da palavra grega sugerência, que significa sugestão, ou seja, Satanás sugere para você uma quebra de princípio. Vai sempre haver sugestões para quebra de princípio. Sempre vai existir isso, irmãos. E aí, se o homem de Deus, o sacerdote de Deus, tem sintomas de omissão e uma presença vazia, ou seja, uma presença sem expressão no mundo espiritual, fatalmente alguma coisa terrível vai acontecer. E por causa disso, o jardim foi simplesmente, observa que, além da queda da criação, por causa da postura de Adão, irmãos, entenda, quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Se tivesse ficado ali em Eva, estava tudo certo. Hoje, nesse exato momento, nós tínhamos o Éden sobre a terra e nós teríamos o corpo glorificado tal qual era Adão e Eva, porque eles tinham corpos de luz. Eu vi um rabino messiânico dizer uma vez, só para você ter uma ideia, um rabino messiânico, é óbvio que você tem que filtrar sempre o que é dito, mas, sinceramente, a gente precisa considerar muito o que aqueles caras dizem. Eles dizem, na tradição, que quando Deus descia toda a viração do dia, ia ter com Adão, e ele ficava conversando com Adão ali, por muito tempo. E tinha toda uma movimentação angelical que sempre descia também no céu e chegava até Deus para se prostrar diante dele, para servi-lo e se dispor para alguma coisa. E segundo eles, diz que quando anjos desciam no céu e eles iam se aproximar de Adão e Deus, eles tinham que perceber bem a quem eles iam se curvar, porque Adão era tal qual Deus em glória e luz. Porque Deus o fez assim. Ele era a imagem e semelhança, certo? De Deus. Quando Adão peca, no original hebraico, as peles que foram vestidas nele, irmãos, se você tiver acesso ao hebraico, você pode procurar. Foi isso aqui.
A palavra grega para o corpo de Adão hebraica é or, que significa corpo luminoso, corpo de glória. Adão e Eva eram pura luz. E quando eles pecam, Deus estende pele sobre eles. E a pele é isso aqui, ó. A gente sempre pensou que era de animais, né? Mas não, porque, entenda, quando se fala de tradução é muito complexo. É muito complexo. Os homens tentaram traduzir o mais próximo possível, mas quando você vai na raiz do negócio, você vê como é diferente. Quando Deus estende pele, Ele cobre o corpo de luz de Adão com isso aqui. É por isso que aquilo que Paulo diz que aquilo que é mortal vai se revestir outra vez daquilo que é imortal. Esse corpo físico vai ser transmutado em glória outra vez. Ele vai perder a força e quem nós somos de fato por dentro vai florescer. Porque está aqui escondido. Foi confinado dentro de Adão. E ele ficou com isso aqui, ó. Percebe? Então a presença vazia de Adão simplesmente mostra um sacerdote cuja sua presença não tem expressão alguma. E Satanás percebeu o quão próximo ele podia chegar do ambiente de Adão e ele chegou. Satanás é perito em guerra, ele observa ainda que de longe todos os movimentos, todos os passos, o tipo de acesso que é liberado para ele, a postura do homem, da mulher, o que se fala, enfim, ele espera o momento certo, ele percebeu, penso eu, a Bíblia não diz, mas acredito que do lado de fora do jardim ele ficou muito tempo estudando a possibilidade de entrar ali. E ele percebeu que a presença de Adão seria vazia, não teria expressão alguma. Ele chegaria tão perto de Eva que ele nada poderia fazer, e assim foi. Repito, enquanto Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando Adão come, queda. Percebe como é importante a figura de um sacerdote saudável? Nós não estamos falando de tiranos. Nós estamos falando de liderança agressiva ou tóxica. Estamos falando de um sacerdote saudável, cheio do Espírito. Que a sua liderança ela não é imposta, ela é reconhecida. Uma liderança saudável não se impõe, ela é reconhecida, Santos. Compreende isso? Então, o segundo diagnóstico que nós vemos aqui é Adão não tendo expressão alguma e Satanás chega o mais próximo possível. O terceiro diagnóstico que nós vemos ainda no versículo, não, aqui nós vamos, no versículo 6, eu dei o nome de inclinação almática. Eu vou lhe explicar o que significa isso. Vamos lá. Adão, ele se inclinou demasiadamente ao desejo de Eva, e isso foi um erro. Tem alguém aqui que não inclina esse desejo, é meu marido, hein? Pois é. Até me perdi aqui agora. Até me perdi. Mas vamos lá. Eu não estou dizendo, e aqui eu quero ponderar, eu não estou dizendo que o homem não pode, não deve gerenciar as emoções e os desejos da sua mulher. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que ele não pode ceder, mas o fato aqui é que ele se inclinou, pelo fato de ser né? Ele se inclinou demasiadamente ao desejo de Eva. Foi demasiado, foi demais. Entende? Foi demais. E aí foi o que aconteceu. E a função de um sacerdote, irmãos, é filtrar as emoções e as sensações de sua esposa. Tem que filtrar.
Rapaz. Que culto gostoso. Meu pai do céu. Pois é. Vamos lá. Compreende isso? Estão compreendendo? Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Foi o que aconteceu aqui. Observa, e por que eu estou falando isso? É porque é simples. E fato é fato, está na Bíblia. Eva induziu, aqui ninguém me interprete mal, mas Eva induziu Adão à quebra de princípio da obediência. Paulo disse nas suas cartas que quem pecou primeiro foi a mulher. E aqui não é questão de machismo, nada a ver, isso não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. A verdade é que está escrito, e assim foi. O que cabia a Adão era gerenciar e simplesmente dizer um não para Eva. Era só isso. Lembra de Jó, perdão? Ele passou por toda aquela luta, né? aquela batalha de alto nível, e diz que ele permaneceu íntegro, né? E Deus testemunhava de Jó no céu: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Olha a postura de Jó. E assim ele permaneceu. Mas aí você lembra do texto que por um momento a mulher de Jó entrou em desequilíbrio emocional e ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não foi assim? Jó amaldiçoou? Ele disse: como uma louca tu falas, mulher. Ele gerenciou o desequilíbrio emocional da sua mulher. E ele disse: não. Há certos nãos que salvam e preservam, irmãos. Nem todo sim é bom. Estão entendendo, irmãos? E foi o que aconteceu com Adão. Ele se inclinou com a sua alma demasiadamente e cedeu esse desejo. É o terceiro diagnóstico que nós vemos aqui, ok? No versículo 9 e 10, vamos voltar lá para Gênesis. Estava aqui aberto em Tiago, né? Volta ali para Gênesis. Aqui no versículo 9, nós temos então o quarto diagnóstico que nós percebemos em Adão, que é a fuga. Versículo 9, capítulo 3. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Fuga. Fuga. É o quarto diagnóstico que nós vemos aqui, fuga. E nós temos a tendência de fugir de conflitos, como eu disse. Temos a dificuldade de gerenciar conflitos. Adão fugiu da voz de Deus ao invés de ir ao encontro dela. E detalhe, a voz de Deus tem a ver com o verbo. Verbo. E o verbo de Deus é Cristo. A voz que passeava no jardim procurando por Adão era Cristo materializado. Desde a criação. E ele passeava procurando por Adão. E Adão fugiu ao invés de ir ao encontro. Entenda. Isso é algo muito perigoso, meus irmãos. Entenda, a fuga, ela está atrelada à ausência de responsabilidade pessoal. A fuga, ela está atrelada a um sentimento de culpa por algum deslize que eu tive. Os homens têm essa tendência de se martirizar, de se culpar quando cometem erros e deslizes. Foi o que aconteceu com Adão. Ele fugiu. Ele não soube gerenciar. Ele fugiu da sua responsabilidade. Inclusive, quando Deus chegou para indagar: ei, quem disse para vocês que estava nu? Ele disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Transferiu a responsabilidade. Ele fugiu da responsabilidade. Fugiu da presença de Deus, fugiu da voz de Deus ao invés de um encontro, e quando foi para a prestação de contas, fugiu também.
Porque Deus chamou para prestar conta, certo? E aí, quem foi que deu para vocês de comer do fruto? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele transfere a responsabilidade ao invés de assumi-la. E realmente, isso às vezes é doído. Mas, se nós estamos esperando no Espírito que Ele restaure o nosso sacerdócio, então pode doer o que for, a gente tem que estar diante dEle sendo ministrado. Porque está escrito, Miqueias disse que aquele que faz a ferida é o mesmo que sara. Se é preciso Deus ferir, irmãos, a nossa alma por dentro, então Ele fere, Ele deve ferir, ainda que doa. Mas o correto é sermos sacerdotes alinhados, porque o nosso alinhamento vai determinar o sucesso da nossa casa. Estão entendendo isso? E eu vou falar algo aqui que é meio estranho, mas eu aprendi isso vendo na prática durante alguns anos. Quando os homens eles estão nessa defesa, na defensiva, eu vi muitos assim em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Quando eles estão na defensiva, é estranho o que eu vou falar. Você percebe uma alma feminina neles. Eu disse que é estranho. É verdade. Eu presenciei muitos homens com alma de mulher. Que se sente o patinho feio, que se sente o coitadinho, que, sempre... Homem com alma de mulher. Porque está na defensiva, fugindo da responsabilidade. Quantos entendem isso? Bem, nós precisamos finalizar, né? O quinto diagnóstico. Isso aqui é onde eu finalizo. É a negligência no que diz respeito à autoridade. Adão, a autoridade, antes que eu fale isso, biblicamente falando, é o direito de exercer poder e governo. E como eu falei agora há pouco, autoridade é diferente de autoritarismo. Certo? Deus confiou a autoridade sobre a criação. Observa, a autoridade sobre a criação e o gerenciamento do jardim estava nos ombros de Adão. Por isso, repito, que eu falei de novo. Quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu, mas quando sobre quem estava com autoridade sobre a criação, comeu e quebrou o princípio, a queda entrou. Porque Deus confiou uma autoridade sobre os ombros de Adão. Quer que eu lhe dê um exemplo? Quem foi que deu nome aos animais? Os animais que nós conhecemos hoje, foi Adão que deu o nome para eles, não foi Deus. Porque Deus confiou a autoridade da terra para ele. Ele só tinha que gerenciar tudo aquilo. E como eu disse, se ele tivesse gerenciado bem, hoje nós estaríamos em perfeita harmonia com Deus. Falando dessa maneira, né? Então Adão, ele negligenciou a autoridade que Deus deu para ele. Só que aqui tem uma situação que eu preciso pontuar. Que quando o homem negligencia a autoridade que Deus deu para ele, acontece uma situação muito perigosa. Ele é castrado na sua autoridade. E tem dois indivíduos que fazem isso. Um é Satanás e outro é uma mulher que está assumindo o lugar dele.
Você sabia que quando não é Satanás que castra a autoridade do sacerdote, é a mulher que castra ele? Quando ela tem a tendência ao controle, ou se sente a líder, né? Quer tomar a posição do homem, então ela castra a autoridade do homem quando ele negligencia essa autoridade. Em outras palavras, você não quer, então eu quero. Você está entendendo? E eu quero finalizar com Lucas, capítulo 4. Pastor. Lucas, capítulo 4. Abre comigo, Lucas, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Observa isso. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a autoridade desses reinos e a sua glória, se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Pausa. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Satanás tentou a Jesus, Jesus se apresentou, já falei isso uma vez, né? Ele não lutou com Satanás como Deus, porque se ele lutasse como Deus não seria uma briga, seria um massacre. Mas ele estava como um homem cheio do Espírito. E ele vai ao deserto e Satanás o encontra no momento de debilidade, porque ele estava jejuando. Ele estava se sentindo fraco. Teve fome. Satanás, na sua covardia, percebe, porque ele é um ser muito covarde, ele vai na fraqueza, né? Ele chegou lá e diz: ei, transforma a pedra em pão porque tu está com fome. E Jesus disse: não, ok. E aí ele chega aqui nesse momento e ele diz assim: olha, eu quero que você entenda, Satanás conseguiu por um relance trasladar Jesus para um alto monte em fração de segundos, porque ele estava no deserto. Ele translada Jesus subitamente, com o corpo e tudo, a um alto monte. Ele conseguiu fazer isso. E ele mostra todos os reinos, né, toda aquela região, e diz: se tu prostrado me adorares, eu vou te dar a autoridade desses reinos. Aí ele diz assim: porque a mim foi entregue. Pergunta: quem entregou a autoridade da terra para Satanás? Adão. Viu? Satanás foi enfático. A mim foi entregue. Foi eu que fui lá no princípio, invadi a geografia daquele homem e tomei a autoridade dele. Eu tenho a autoridade da terra agora. Se tu me prostrar e me adorar, eu te dou a autoridade desses reinos. Eu dou a quem eu quero. Nós sabemos que o príncipe desse mundo, Paulo diz, o chama de príncipe desse mundo, ele rege o sistema por um tempo determinado. Nós sabemos disso. Por uma permissão de Deus. Porque logo, logo ele vai ser colocado no lugar dele. Mas o que nós precisamos entender é que ele foi enfático e dizer: olha, a autoridade que foi dada para um certo homem chamado Adão é minha agora. Eu fui lá e tomei a autoridade dele, porque ele negligenciou a autoridade. Porque a autoridade negligenciada é a autoridade perdida. Negligencie a autoridade que Deus lhe deu e você a perderá. Compreende isso? E nós sabemos, né, o que Jesus respondeu ele com a palavra.
Enfim, nós sabemos de toda a história. Mas eu quero aqui finalizar ali mostrando, eu lhe mostrei aqui 5 diagnósticos. 5. Apenas nesse texto. De coisas e situações que nós, como homens, somos vítimas. Ou às vezes deixamos de ser vítimas e somos cúmplices. Mas enfim. Entende? E nós precisamos entender que essas coisas, elas sabotam o nosso sacerdócio. E nós precisamos corrigir isso. Ainda dá tempo, homens de Deus. E eu falo isso para a minha própria alma, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de corrigirmos isso e nos posicionarmos como sacerdotes cheios de Deus, íntegros, nobres. Vai ter suas limitações, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas isso não vai neutralizar suas virtudes como sacerdote de Deus. Amém? Se coloque de pé.